Olá, boa tarde. Fazia tempo que eu não dava as caras por aqui num videozinho, né? Gente, ontem enquanto eu tava fazendo meu devocional, Deus me trouxe algo muito precioso, muito importante que eu realmente achei necessário compartilhar isso aqui com vocês, sabe? Porque eu nunca entendia muito bem por que o homem era do barro, tinha sido feito do barro, e por que a mulher tinha sido tirada de uma costela, de um osso. E agora que eu retomei um devocional mais aplicado, né, que eu comecei a ler a Bíblia do início, né, vou ler ela do início ao fim, só que de uma forma mais aplicada. Eu já havia feito a leitura da Bíblia completa, mas a fim de conhecer, né? Claro, fiz a leitura de uma forma mais específica de alguns livros aleatórios da Bíblia, mas não estudando ela por completo. E agora eu retomei isso. E ontem foi algo tão precioso que Deus me trouxe, assim, sabe? Esse entendimento, essa clareza de o porquê disso. No capítulo 2, lá no versículo 7, nós lemos assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, e depois disso que soprou o fôlego de vida nele. E aí a gente pode se perguntar assim, mas do barro, por que o barro, né? Por que o pó da terra? Porque o pó da terra, ele nada mais é do que o barro. Né? Se molhar, ele vira barro. E aí eu fiquei pensando, mas pó, barro, remete a sujeira, remete a... Não sei, não me remetia a uma coisa boa, sabe? Não tinha assim... Claro, entendia que era obra de Deus, e por ser obra de Deus, automaticamente se tornava algo bom. Mas eu não conseguia entender o porquê do barro. E aí, lá no versículo 22, depois, nos diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A gente sabe que ali Deus, ele colocou Adão num profundo sono, certo? E ele tirou uma costela de Adão para que formasse a mulher, para que a mulher fosse formada. E aí eu fiquei me perguntando, né? São dois materiais completamente distintos. São dois materiais completamente diferentes. O barro, ele é totalmente moldável. O osso já não é tão fácil de moldar ele. Tu consegue moldar o osso, a gente consegue lapidar um osso com as ferramentas certas, mas no geral não. O barro não, o barro ele é extremamente moldável, né? O barro ele é extremamente fácil de trabalhar com ele. E aí eu fiquei me perguntando, eu disse, Deus, por que, né, essa diferença de matéria-prima, assim, para ter sido feito? E aí, lá no versículo 24, quando diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Prestem atenção, um barro e um osso. Eles se juntam e se tornam uma só carne, se tornam uma peça única. Algo que antes era separado, hoje está junto, tá? Isso através do casamento, através do relacionamento, ok. Mas aí eu fiquei me questionando, eu digo, tá, mas ainda assim continuam sendo duas coisas diferentes. Continuam sendo proporções diferentes. Por que o barro? Por que o osso? E por que eles se tornam uma carne só? Por que eles se entrelaçam dessa maneira? E aí eu fiquei né, lendo, tentando entender. E aí Deus me deu a luz. Deus me trouxe a revelação daquela palavra. Deus me trouxe o entendimento disso. O barro, ele é moldável.
Deus fez o homem do barro, justamente porque ele pode ser moldado. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, certo? Mas, ainda assim, o homem precisaria passar por processos que ele seria moldado. Ele precisaria, em algum momento, ser esmagado novamente, ser moldado e ser refeito. A mulher, por que o osso? O osso, ele é algo que nos remete à força. O osso, o nosso corpo, Deus fez o nosso corpo de forma perfeita. E nós temos uma coluna cervical, e é isso que nos mantém de pé. É isso que nos mantém retos. Claro, agregado todo o restante do conjunto dos nossos ossos. É o que nos mantém de pé. Se nós tirarmos uma vértebra da nossa coluna cervical, a gente já não para mais de pé. Tá? Então, o osso ele nos remete à força, à sustentabilidade. Quando a Bíblia nos diz que o homem e a mulher eles se tornam uma só carne, se junta o osso com o barro, certo? E aí, tu pode estar te perguntando, tá, mas o que tem a ver? Por que o barro e o osso mais uma vez? Por que a Bíblia nos diz que o homem e a mulher eles se tornam uma só carne, sendo barro e sendo osso? Porque o osso vai trazer a força. O osso vai trazer a sustentação. E o barro vai permitir que tanto o homem quanto a mulher, como eles se fundem em um só, ele possa ser moldado à vontade de Deus, mas ainda assim permanecer firme. Por isso que a mulher ela foi tirada do lado, tá? Não foi tirada de um osso do pé, não foi tirada de um osso da cabeça, não foi tirada do osso da mão, foi tirada de uma costela. Por quê? Porque ela tem que estar lado a lado do seu marido. Ela tem que estar lado a lado com o homem, para que assim eles sejam realmente, de fato, uma só carne, para que eles venham realmente cumprir o seu propósito. E alinhados, eles venham cumprir o propósito de Deus, que nada mais é que ser a imagem e semelhança dele. Então, às vezes, a gente vai precisar passar pelo processo de ser moldado. E por isso o homem vem do barro. Mas a gente também vai precisar passar pelo processo de ser forte. Por isso a mulher veio de um osso. E esses dois juntos, como uma só carne, eles são ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo moldáveis. Olhem que precioso é isso, que precioso é tudo o que Deus fez, como Deus criou, sabe? Como Deus planejou para que houvesse esse relacionamento e eles se tornassem de fato uns, eles se tornassem de fato codependentes um do outro. Porque um traz a facilidade de ser moldado conforme Deus, conforme a situação. E o outro traz a força, traz aquilo que dá estrutura, sabe? Porque se eu colocar ossos num barro, eu vou ter algo estruturado. Pensem, por exemplo, naquelas casas que são feitas de pau a pique, tá? São vários pauzinhos, são várias madeiras revestidas por barro. E acreditem ou não, elas são resistentes. São casas que são resistentes. Então, dá liga, sabe? Dá liga. Assim como o barro e o osso. Ou seja, o homem e a mulher. Se eu pegar só o barro e tentar fazer uma casa, não vai dar certo, vai desmanchar. Se eu pegar só o osso, não vai dar certo também, porque talvez eu não vou conseguir prender, a casa não vai ter a estrutura que eu precise, mas se eu juntar os dois,
eu tenho uma estrutura firme, que vai ficar forte, que vai manter as coisas em pé, e eu vou ter a facilidade de moldar. Então, tipo, eu vou conseguir fazer paredes, sabe, fechadas, que vão proteger do sol, vão proteger do vento, vão proteger da chuva. Então, olhem que precioso como Deus fez todas as coisas. Tudo tem um detalhe, tudo tem uma assinatura perfeita, sabe? Então, eu queria compartilhar isso com vocês aqui, porque eu achei muito precioso, eu achei muito lindo esse cuidado, eu achei muito lindo esse detalhe, né? E talvez assim como eu, outras pessoas também em algum momento se perguntaram, né? Por que essa diferença? Por que o homem do barro? Por que a mulher do osso? E por que os dois se juntam e viram uma só carne? Se são coisas distintas. Mas olhem que perfeição que é a criação de Deus. Uma codepende da outra, né? Então, e nós dependemos de Deus. Então, que hoje a gente possa ter esse entendimento, principalmente os casais, principalmente homens e mulheres que hoje têm uma família, que hoje são casados, que hoje têm um relacionamento, né, que consigam entender que um depende do outro, para que as coisas fluam como Deus planejou, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Um traz a facilidade de ser moldado e o outro traz a força. E vocês dois, o casal, o homem e a mulher, vivem debaixo da aliança de Deus. E isso é precioso demais. Isso é lindo demais. Que de alguma forma isso venha te edificar, que de alguma forma isso venha abençoar o teu dia, que de alguma forma isso venha agregar, né, aos teus estudos da palavra. E se tu gostou, comenta, curte, compartilha, envia para quem tu achar necessário. E Deus seja contigo.